Olá, apresento aos senhores o CPID PCG. Este equipamento é um controlador PID com função de rampa para automatizar o processo de fabricação de cerveja. O processo térmico é controlado por ele. Como qualquer controlador PID industrial, ele possui o PV, que é a temperatura do sistema, a temperatura lida no caldeirão. Ele possui o SP, que é a temperatura programada pelo usuário, e a posição da válvula, o VMV e o MV. Este controlador ele trabalha em caldeiras a gás, caldeirões a gás, e a sua grande diferença é que ele possui uma válvula proporcional que regula o fluxo de gás, ao invés de simplesmente abrir e fechar on-off, que é uma maneira pouco eficiente de fazer esse tipo de controle. Além disso, ele possui, como já dito, o recurso de fazer rampa. Ele faz rampa com até 40 entradas de tempo versus temperatura, temperatura versus tempo. Essas rampas são feitas por um software e o equipamento se conecta via USB no computador e o software no computador faz essas rampas. A grande vantagem é que as rampas podem ser salvas inúmeras rampas, já que elas são salvas como arquivo de texto, e o cervejeiro simplesmente com um clicar de um mouse, ele abre ou salva uma rampa de acordo com a sua necessidade, de acordo com a receita que ele está seguindo. Eu estarei em breve demonstrando o controlador em funcionamento numa caldeira a gás de 30 litros, para demonstrar como é fácil fazer o uso deste controlador e os seus recursos. Bom, este é o caldeirão que eu vou estar demonstrando. Aqui, apresentando os outros itens do controlador, é a válvula proporcional que regula o fluxo de gás. Ela está conectada a um botijão. Dentro da caldeira nós temos um sensor de temperatura conectados ao controlador. A válvula também é conectada ao controlador. E um grande recurso desse sistema é que ele dispensa chama piloto, pois ao regular o fluxo ele tem uma posição mínima, e no caso é bem mínima, só para manter o fogo ativo. Então o cervejeiro não precisa se preocupar com ter que reacender o fogo em hipótese alguma. O controlador ele nunca zera a posição. Essa é só mais uma das vantagens desse sistema. Eu vou estar passando a temperatura por aqui. Este é o software, se conecta via USB no controlador, permite a operação, permite fazer rampa, permite visualizar gráfico, entre outros recursos. Eu tenho a temperatura do sistema aqui em vermelho, tenho a opção de ler ou setar a temperatura, programar a temperatura do sistema, e também tenho a posição da válvula. Vou estar passando então para ele aquecer a 50 graus. Com um clicar de mouse eu envio a nova temperatura e o sistema inicia o fogareiro para aquecer o líquido. Eu posso acompanhar pelo computador o progresso, pelo equipamento. Posso inclusive, usando esses botões, ajustar os valores, por exemplo, 51 graus, 50. E ele vai então estar trabalhando na válvula até atingir a temperatura programada, no caso 50 graus Celsius.
Esse sistema é um controlador PID, então ele permite parametrização, permite ajustar valores em escala mínima para garantir a qualidade do sistema. Ele já segue ajustado para a caldeira, mas ajustes finos podem ser feitos, caso necessário, caso o usuário, o cervejeiro, ache que é necessário. Então é um sistema bem flexível. Bom, a temperatura já está se aproximando. Ele já diminuiu bastante o fluxo de gás, já fechou bastante a válvula. O fogo já está bem menos intenso e isso gera também economia de gás, já que ele só usa o necessário para fazer o aquecimento. Fechou mais um pouco, veja como ele vai diminuindo. Então ele gera economia. Por ser um sistema a gás de alta potência, ele tem um tempo de resposta muito rápido, maior do que o sistema elétrico, por exemplo. E por ser um sistema com válvula proporcional, ele possui essa qualidade de controle. Quando ele atingir a temperatura desejada, ele manda para a posição piloto, que é aquela chaminha bem pequena que eu já demonstrei. Está para acontecer a qualquer momento. Pronto. Temperatura atingida. Ele manda para a posição piloto uma chaminha bem pequena. Essa também é uma excelente demonstração da precisão do sistema, em que ele consegue essa chama minúscula sem apagar. Demonstra a qualidade da válvula proporcional que nós temos instalada no sistema. Demonstra a qualidade do sistema. Agora que ele atingiu a temperatura desejada, ele entra num modo de manter. Ele vai manter essa temperatura até o usuário mandar uma nova. Enquanto o set point, enquanto a temperatura desejada for 50 graus Celsius, ele vai manter ativamente esta temperatura. Eu mandei o sistema também traçar um gráfico. Essa ferramenta é muito interessante porque permite você ver o processo todo ou parte do processo. Você escolhe a taxa de atualização do gráfico. No caso ele está na taxa mais rápida, mas poderia atualizar em alguns segundos, 10 segundos por exemplo. Então poderia ver todo o processo e acompanhar no final, ter um retorno da qualidade do processo, ver se todas as temperaturas foram realmente atingidas, o tempo, enfim, uma ferramenta excelente. Eu vou estar então na próxima parte do vídeo demonstrando o sistema de rampa.
mostrando como é fácil fazer uma rampa, como é fácil abrir, salvar, manipular as rampas, que são inclusive um número altíssimo, já que são salvas no computador. Uma grande diferença para outros equipamentos, que permitem uma só rampa no equipamento. Aqui não. Aqui você pode ter inúmeras rampas para inúmeras receitas. Bom, agora eu vou demonstrar o recurso de rampa. Eu venho aqui em tabela de controle inteligente 1 barra rampa e eu tenho aqui uma tabela bem grande, mas o software permite um preenchimento bem simples. Vem preenchimento rápido para a rampa e aqui está. Eu tenho a temperatura 1, tempo 1, temperatura 2, tempo 2 até o 20º. Como o software permite duas tabelas dessa, ele tem duas tabelas dessa, eu tenho até 40 entradas para essa tabela. Então eu poderia aqui preencher a temperatura, o tempo, preencher manualmente. Se eu quiser, eu salvo ou abro, mas como eu já tenho uma preenchida, eu vou simplesmente importá-la por essa janela. Eu posso escolher em qualquer lugar do computador. Eu vou estar abrindo então um arquivo aqui, txt, que eu já tenho pronto, que foi feito inclusive, salvo por este programa, feito nessa tabela aí, e foi salvo. Então eu vou abrir aqui a rampa, nova rampa 1, e ele importa então o canal e todas as temperaturas e tempos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 50 graus, 51, por aí em diante. Agora é só mandar preencher a tabela de controle. Fecho. Vamos fechar e pronto. Ele já preencheu essa tabela grande aqui com todos os valores pertinentes à rampa. Agora é só ir em iniciar controle do cervejamento. Como a temperatura está em 50 graus Celsius, ele já marca como igualdade, marca em verde como essa igualdade. O canal está a 50, agora ele vai temporizar por 1 minuto. O tempo aparece aqui, qual foi o tempo decorrido, e vai mandar 51, vai fazer a rampa. Bom, enquanto eu espero, eu posso inclusive abrir o gráfico. E iniciei a plotagem dele. No final eu vou querer dar uma olhada. Corrido 1 minuto, ele já manda a próxima temperatura da rampa e ele ajusta a chama então para atingi-la. Pronto, ele atingiu, marca a próxima igualdade e vai temporizar mais 1 minuto. Mais 1 minuto como está mandando na tabela. Enquanto ele está aguardando, ele obviamente está mantendo a temperatura. Se por algum motivo baixasse 1 grau, por exemplo, ele rapidamente ajustaria o fluxo de gás para atingir em tempo recorde a temperatura programada, no caso 51 graus Celsius. Marcou como igualdade, já manda, decorrido o tempo, ele já manda a próxima temperatura da rampa.
Pronto. Atingiu. Marca a próxima igualdade. E vai temporizar mais 1 minuto. Manda a próxima temperatura. Posso inclusive visualizar aqui o gráfico. Linha verde é a temperatura ajustada, a linha vermelha é o PV, é o SP, a linha vermelha é o PV, a temperatura do sistema, a temperatura ajustada, e a linha amarela é a reação da válvula, a posição dela. Posso desacelerar esse gráfico, por exemplo, para 5 segundos de período de atualização, ao invés de meio segundo, eu teria uma amplitude maior. E pronto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração deste equipamento. Maiores informações, pode entrar em contato comigo por e-mail. O e-mail é viniciusmouraf@hotmail.com. Até a próxima.